O aquecimento global, se ele existe ou não existe, ele é fruto de controvérsias. O que eu tenho certeza absoluta é que ele não é antropogênico, que ele não é originário da ação do homem. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. O ecossistema global, o ser humano, é um pingo nessa porra. Quando a gente fala que o ser humano tem a capacidade de destruir, o ser humano tem a capacidade de matar o outro ser humano. Não vai fazer nada no planeta. Só para você ver, calcula-se que o somatório de todo o arsenal nuclear do planeta Terra, mas todas as bombas que foram ativadas durante toda a história da humanidade, o meteoro que bateu e criou o Golfo do México, tá, tem 100 mil vezes mais energia. 100 mil vezes mais energia. Então, o que vai acontecer é Chernobyl. Chernobyl não tem 40 anos. Tá? Não tem 40 anos. E Pripyat, a natureza está tomando conta. Está voltando tudo, não tem problema. A Europa foi toda desmatada e não virou deserto. Tá? O que isso prova? Isso prova que há uma relação direta entre desmatamento e mudança climática. Não tem uma relação direta. Não tem uma relação direta. Isso daí quer dizer que eu sou a favor de a gente acabar com a floresta amazônica? De jeito nenhum. Eu quero chamar as pessoas para a inteligência, para o campo do raciocínio lógico. É claro que nós temos direito de desmatar um pedaço da Amazônia. É claro que nós temos direito de sermos inteligentes. É claro que nós temos que evitar a poluição. É asqueroso, é nojento você ver garrafa PET por tudo quanto é lado. Eu tenho nojo de garrafa PET, porque o ser humano não tem educação, porque se ele usasse, porque a garrafa PET é 100% reciclável, seria uma maravilha. Agora é o seguinte, a humanidade tem um valor moral reciclista em relação ao alumínio que chega a comover. E, em compensação, em relação à garrafa PET, é baixíssimo. Por quê? Valor agregado. Só isso. O ser humano simplesmente só se liga em valores. Isso eu posso até fazer um programa sobre isso. Então é o seguinte, eu acho que nós temos direito ao nosso desenvolvimento, nós temos direito de forma inteligente, equitativa, de um plano Brasil, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nós somos um país de base indigenista? Não, nós somos culturalmente europeus. A nossa cultura é europeia. Ela se mescla, porque todas as culturas se mesclam. O problema todo é que nós não valorizamos essa cultura. Nós sofremos um processo de aculturação, que existe no mundo inteiro, e aqui, como as nossas raízes são fracas, a nossa mentalidade é colonialista, nós partimos de uma mentalidade colonialista, o ideário, tá? Eu ouvi uma coisa essa semana fantástica, tá? O que faz o bandido brasileiro, o que faz a marginalidade brasileira chegar a esse nível que nós estamos, se chama permissividade. E tem gente que vai achar que é educação. Não, não é educação. É falta dela, é permissividade. Não é a miséria que faz essa violência. Ah, na Europa não tem violência. Na Europa não tem violência também. Na Índia também não tem. E a Índia é mais miserável do que o Brasil. Bombaim é a maior favela plana do mundo. Tem mais de 2 milhões de habitantes. Tá? O pessoal lá vive uns intocáveis. Gente que vive com menos de $1 por dia. A miséria é absoluta. E as lojas que vendem ouros e joias usam um cadeado papaís, daquele pequenininho, na porta, na frente da rua, em Bombaim. E ninguém rouba, porque é cultural. Nós temos a cultura. Você não quer combater o bandido do asfalto, o bandido da Zona Sul? O bandido da Zona Sul, obviamente, que ele é muito menor número e ele atua no ramo em que a gente dá para ele.
ele vira juiz, ele vira promotor, vira procurador, vira esses bandidos que a gente vê da alta. Porque é o processo depurativo. Ou todo mundo é CEO de uma empresa? Não. Claro que você tem muito mais operários do que diretores. E aqui a estrutura é a mesma. Claro que nós temos muito mais bandido na periferia. Você não pode relativizar um crime pelo outro. Você não pode relativizar nada. No Brasil, nada pode ser relativizado. Então, se você entrar relativizando e aceitando a cultura mundial climatológica, você está fazendo o jogo de todo mundo. Eu tenho críticas a medicamento? Tenho, mas eu tomo 3 medicamentos por dia e, graças a Deus, eu tenho uma vida saudável, boa, graças a eles. Porque eu sei o antes e o depois do que eu passei nisso. Tá? Tomo há 15 anos. E, graças a Deus, a minha qualidade de vida aumentou muito. Então, o remédio não é só vilão. Se o remédio fosse vilão, em 1900, a idade média do brasileiro não era 38 anos de idade. Então, a gente tem que parar com utopias também. Tá? Tudo controlado, quando o Estado é forte, por isso que eu sou a favor do Estado forte. Tá? Quando o Estado é forte, você controla. Eu não gosto de democracia. Eu não gosto de democracia. Eu gosto de um país que tenha uma diretriz com os direitos sociais das pessoas garantidos, os direitos individuais e a liberdade, não uma liberdade pura de expressão, porque isso é uma tolice, que você não tem direito à liberdade de expressão, nem eu tenho. Ou então a gente tem o direito de falar para ninguém ouvir. Então isso é muito mais perigoso e muito mais trágico que tudo isso aí. Eu estou fazendo num vídeo só, num áudio só, porque eu tenho o costume de não perder a linha de raciocínio. Né? Então, eu acho que o que falta ao Brasil, como eu falo assim, eu não quero que ninguém pense como eu quero que as pessoas pensem. E meu tempo não é onde eu vivia, não, meu tempo é agora, porque eu estou vivo. Eu sou dinâmico. Eu não esqueço de nada que aconteceu na minha vida, eu analiso para qualquer decisão, qualquer posição, eu analiso a história, tento levar a história em consideração, boto ele como ponto vetorial, a história é o grande ponto vetorial de tudo, mas ao mesmo tempo, tá, eu faço uma análise pontual e contemporânea, que é isso que é interessante. É você ser analítico e contemporâneo. Não adianta eu ficar falando. Eu sei que tem coisas da minha época que eram muito boas e que, se eu pudesse, eu implementaria de volta. E tem coisas da minha época que eram ruins, que eu não quero que sejam implementadas. Tá? Isso é o que eu falo, isso é a história da sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. A sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Quando você faz isso aí, você consegue um bom resultado. É aquela história, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Sabedoria é não fazer uma salada de fruta e botar um tomate no meio. Isso eu já repeti várias vezes e posso repetir de novo. Não tem problema nenhum. Tá? E eu funciono muito melhor assim. Tocado, incentivado. Tá? E quando a pessoa me questiona. Todos esses questionamentos em relação ao clima, eu tenho a minha posição. E não sou a favor de desmatamento desenfreado, não sou a favor. Eu sou uma pessoa inimigo de rodovias. Eu acho que a gente deveria ter artérias principais, rodovias principais e o resto tudo por ferrovia. Porque a ferrovia é um modo inteligente de você conquistar o país. Um país de dimensões continentais igual ao nosso. Como eu falei, quando você abre uma rodovia, todo mundo tem a liberdade. No primeiro quilômetro de uma rodovia, você bota um posto de gasolina, aí o cara vai e abre um posto na frente. Aí mais na frente o cara abre uma farmácia, tudo bem. Aí a 500 metros o cara abre uma cantina. Aí a mais 200 metros o cara abre um puteiro. Aí mais na frente o cara abre outro puteiro. Aí daqui a pouquinho, mais na frente, o cara faz uma favela. Aí o cara desmata ali. Ou seja, você tem um processo de assoreamento e de ocupação desregrada de todo o leito dessa rodovia. Você pega uma rodovia longa de 1.500 quilômetros e você, no nada, e você começa a criar quase uma subcultura em volta daquilo ali. Quando você tem o trem, não.
O trem, você faz uma parada a 200 quilômetros uma da outra, 500 quilômetros, e sim, ali naquela parada você vai ter uma farmácia, você vai ter um posto, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai criar um micronúcleo onde você quiser. Ou seja, você faz uma ocupação inteligente do espaço. Por exemplo, os militares de 64 erraram miseravelmente a querer fazer a Transamazônica. A Transamazônica deveria ser feita, primeiro, porque nós temos hidrovias. Para que a gente precisa ficar fazendo rodovia pela Amazônia? Para andar de carro lá? Eu preciso andar na Amazônia, eu não preciso andar de carro na Amazônia. Por que essa fixação com automóvel? Porque é lobby. Isso é lobby de indústria automobilística, isso aí não tenha dúvida. Vamos fazer um projeto. O cara te dá até o projeto de graça, não tem problema. Você pode ter uma rodovia alternativa? Pode ter, se necessário. Não, ferrovia, igual a ferrovia não tem. O quilômetro tonelada transportado pela ferrovia é assim 10, 12, 15 vezes mais barato. Não paga pedágio, não tem engarrafamento, você pega uma zona produtora, você faz escoamento de toda aquela produção numa boa. Então, eu tenho umas ideias, eu como imperador do universo, como ditador total e pleno de todo o universo conhecido e desconhecido, eu teria algumas coisas para colocar no Brasil. Agora, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu não acho a alopatia inimiga, eu acho que ela salvou a humanidade, inclusive depois de que nós conquistamos os antibióticos, a penicilina, por acaso, a população mundial explodiu. Isso não é por acaso, isso é porque nós paramos de morrer. O ser humano vivia até os 100 anos no século XII, vivia e vinha uma peste negra e matava 50% ou 60% da população de um continente inteiro, como aconteceu com a peste negra, que calcula-se, teve regiões que 80% da população morreu. Os cálculos mais otimistas dizem que 40% da população europeia morreu com a peste negra lá no século XIV. Os números mais realistas falam que foi mais da metade da população. E pronto. E o que combate isso daí? Pesquisa, ciência. Claro que essa matéria-prima tem que vir de algum lugar. Aí vamos àquela história do cu que eu falei lá atrás. Todo mundo é importante. É importante o cientista que desenvolve o produto, tá? Mas também é muito importante a matéria-prima de onde vem. A gente tem que, não é acabar, mas a gente tem que limitar essa porra dessa judicialização do planeta com esse tal de copyright, direito de cópia, direito de imagem. Isso pegou uma proporção absurda, aonde o cara registra o nome, você chega num país, o cara já registrou o nome da sua empresa, aí você tem que pagar a ele. Você, por exemplo, se eu for colocar hipoteticamente, se eu fosse uma loja, a Rubem Gonzalez, aí eu chego lá na Argentina, um malandro lá já viu que minha loja funciona, existe, vai lá e registra o nome dela. Aí eu chego lá, eu tenho que pagar ele. Ou seja, esse tipo de banditismo contemporâneo, é isso que tem que acabar. O cara chegar, querer pegar o açaí, o cupuaçu lá no Japão e registrar, vai registrar o cu da mãe do Hirohito, porra. Vai pro caralho, vai pra puta que pariu. Então é o seguinte, isso sim, isso tem que ser combatido. Agora, ponto para a ciência, ponto para tudo, e é o que eu falei, o mundo só tem salvação com as cercas e bandeiradas que separam quintais, tá? Como dizia o Raul Seixas. Ele dizia contrário a isso, mas na realidade, o ser humano, fora do quadro utópico, fora de Nárnia, fora de qualquer lugar, fora de qualquer coisa, o ser humano, ele só respeita isso aí. Então você tem que ter sua cultura, você tem que ter os seus pontos chaves, você tem que saber o que é o seu país, a que ele se destina, o que ele vai fazer. E sempre tem um conteúdo nacional, estatal. Banco tem que ser do Estado, o dinheiro é do Estado. Ninguém pode ganhar dinheiro com dinheiro, a não ser o próprio Estado, porque o lucro do Estado tem que reverter. É igual a empresa estatal. Empresa estatal não tem que dar lucro, empresa estatal tem que dar prejuízo. Rubem, você está aproveitando. Sim,
A Petrobras é para dar prejuízo, é para vender energia barata para a gente. Prejuízo quando uma situação igual agora, o petróleo vai subir, tem que segurar a onda. O compromisso é com o investimento e não com o lucro, não com acionistas, não com barões, não com gente que pega papel e quer pegar mais papel, que querem tomar conta das riquezas do planeta. Então é o seguinte, eu sou a favor disso. Eu acho que educação, saúde, educação básica, saúde e sistema financeiro tem que ser do Estado. É igual transporte, o direito de ir e vir, tem que ser do Estado. O resto pode ser de qualquer um, não tem problema nenhum, não. Agora, saúde, educação, transporte, o direito de ir e vir, tem que ser do Estado. Você tendo uma malha, não tem esse negócio, para ali dá prejuízo, mas aqui dá lucro, e o lucro daqui paga dali. Sabe o que acontece com a iniciativa privada? Ele pega as suas linhas aqui e aquela ali ele fecha, porque ali dá prejuízo. Ali não dá lucro, ele tem para dar lucro em tudo. E o ser humano não foi feito para dar lucro, porque nós somos finitos, nós temos início, meio e fim. Ninguém que nasceu em 1900 está vivo hoje no planeta. Nenhum ser humano que nasceu em 1900, há míseros 119 anos atrás, que é o meio da batida do coração, de uma batida do coração do planeta Terra. 119 anos, é a metade da batida do coração de um planeta, tá? De um planeta igual à Terra. Ninguém que nasceu em 1900 está vivo hoje. Então, para que essa correria? Para que essa sangria desatada? Para que esse fim de mundo? O cara, quando chega com 70 anos de idade, ele tem um nível de decrepitude física que, por mais que ele melhore, ele vai estar com um corpinho de 60. Mas está fudido. Esquece. Não dá para praticar atletismo, não dá para praticar porra nenhuma. Tanto é que nem fala assim, nossa, como é que fulano está conservado? Parece que tem 50 anos e tem 70. Ótimo. Mas ele parece que tem 50, ele não parece que tem 20. Não parece que tem 15. Não virou garotão. Tá? Não são como os Rothschild, que o cara trocou 5 corações, 10 fígados, 3 pulmões, o caralho, o sangue, trocava toda semana. Para quê? Para chegar com 110 anos com um corpo decrépito de quem tem 110 anos. Grandes coisas, né? É isso, é por isso que eu falo que nós temos que ser empáticos. A gente tem que começar a gente se colocar no lugar do outro. Para cima, para baixo, para o lado, para tudo quanto é lado. É isso que é a salvação. Eu acho que isso aqui vai virar vídeo, viu? Porque nós falamos tanto, foi uma resposta tão grande, tão conclusiva. Então, repetindo isso aí, tá? Não sou a favor de desmatamento, mas também acho que nós temos direito a fazer ele de forma racional e atrás do nosso desenvolvimento. Não estou preocupado com o ser humano, que tem muito no planeta. Agora, não o suficiente para simplesmente afetar o clima. E sim, sou totalmente contra a poluição. Acho que a gente tem que controlar isso. É horrível ver um rio sujo, podre, pútrido, fétido. É ruim, é nojento, é asqueroso. Tá? Ver garrafa PET boiando em tudo quanto é lugar. Isso é horrível. Isso tem que ser combatido, isso tem que ser feito, não tenha dúvida. E tem mais a ver até com estética do que com o resultado final. Dane-se, a estética a gente come com os olhos também. Não tem problema nenhum, não. Que a gente diminua a poluição, que a gente diminua o desmatamento, agora que a gente não entre em oba-oba global, feito por canalhas, por bandidos, por gente que quer o planeta para eles. Quer que a gente viva aqui no meio da floresta, para eles, de dentro de suas mansões, de dentro de seus países, com toda a comodidade, com todo o conforto, como essa Greta Thunberg, esse estrupício, esse ícone do demônio, criado por uma sociedade canalha, bandida, excludente, quer criar para a gente. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Como eu falei no final, ninguém precisa pensar como eu, basta pensar. E quem pensa, chuta tudo isso aí.